Olá, garotada. Nós vamos dar início ou dar continuidade à nossa aula do conteúdo da industrialização e globalização. Primeiro pedir que vocês reflitam a respeito da questão da industrialização e da globalização. Qual é o conceito que nós temos de industrialização? Quando surgiu a industrialização e qual a importância da industrialização para o mundo? Essa industrialização nós podemos dizer que é um processo que teve como advento o surgimento da máquina a vapor. E ela surgiu no final do século XVIII e início do século XIX, sobretudo na Europa, aqui na Inglaterra, no Reino Unido, e ao longo desse processo ela se expandiu para o mundo. Então, como o tema é industrialização e globalização, comitantemente a globalização para alguns geógrafos, para alguns estudiosos, essa globalização já começa a partir desse período. Hoje, atualmente, nesse mundo contemporâneo, nós estamos numa intensificação desse período da globalização, onde surgem várias teorias e vários conceitos sobre esse processo de globalização, que também podemos citar que é a integração política, econômica e social e mundial, né? E é caracterizada pelo avanço das tecnologias e das comunicações. Aí eu vou citar uma frase de Milton Santos, um dizer de Milton Santos, onde ele diz que hoje nós estamos num mundo técnico, científico e informacional. Técnico por conta da questão do avanço da tecnologia. Científico, também o avanço da ciência, e informacional, onde as informações estão cada vez mais presentes, cada vez mais avançadas. Né? Quando a gente vai ver a questão das redes sociais, nós observamos que uma informação ela pode chegar para qualquer lugar do mundo em fração de segundos. Aí a gente vai citar como um questionamento como o avanço tecnológico pode modificar as condições de vida de uma população em muito. Então, o avanço tecnológico modifica em muito. Hoje nós estamos num estágio mais avançado da globalização e os meios de comunicação estão aí, né? As redes sociais, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, cada vez mais presente em nossas vidas. E não tem como você ficar excluído desse mundo. A gente vê o exemplo agora das aulas, né, que estão sendo online, com essa questão desse vírus do coronavírus, onde a gente tem que estar confinado e a gente depende dessa ferramenta, né, tecnológica, o celular, né, o mundo está em nossas mãos, o celular. Então, essa globalização originou-se de maneira que fez com que a gente tivesse o acesso a essas tecnologias. A outra questão é como o fato de estarmos cada vez mais conectados globalmente influencia as relações internacionais. Então, cada vez mais essa influência do avanço tecnológico vai influenciar essas relações internacionais dos países. Os países que não estão dentro do contexto da globalização, do mundo global, né, que não estão fazendo parte da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, né, eles ficam fora do contexto. Nós sabemos que existem povos que não têm países, e os países que fazem parte da ONU, que são cerca de 200 nações, elas estão, de certa forma, fazendo parte desse mundo global. Né? Entrando na questão do mundo global, nós podemos citar também o caso da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, tratando dessa questão desse fluxo de capital, esse fluxo de comércio, né? Esse fluxo de intensificação da cultura, dos próprios meios, né? Do navios, aviões que trazem troca de mercadorias. Esse fluxo está cada vez mais intenso e requer que a gente veja essa questão aí da análise. Outra pergunta é
como a economia de um país pode ser beneficiada ou prejudicada em um ambiente de competitividade global. Se o país não tiver dentro desse contexto, né, ele vai ficar de fora. Se ele precisar comprar um produto, por exemplo, de um país de fora, então essas relações têm que estar cada vez mais intensas e cada vez mais presentes nesses países. Ao longo do que a gente falou, nós vamos discutir, ou já estamos discutindo, são três conceitos, três assuntos. A transformação do espaço geográfico mundial, que essa transformação desse espaço geográfico mundial se deu principalmente pela industrialização e pela globalização, né? A globalização é o estágio que a gente está vivendo hoje, o estágio mais avançado do capitalismo. E quais são os efeitos dessa globalização? Nós sabemos que essa globalização, elas tem efeitos tanto positivos como efeitos negativos. Então, cada um analise o que é que essa globalização trouxe de bom, né? Principalmente nessa questão do avanço tecnológico, da descoberta científica, da descoberta de doenças, na questão dos meios de comunicação, que ajudou muito o mundo a cada vez mais progredir e avançar. Então, essa questão aí dos aspectos negativos ajuda muito os povos a se organizar e a se manter relações internacionais. E os efeitos negativos que a gente sabe da globalização, que muitos teóricos defendem, é a questão da exclusão social, da pobreza, da desigualdade social, do desemprego, né? Enquanto o capital está, muitas vezes, na mão de poucas pessoas ou de poucos empresários, a grande massa populacional muitas vezes fica excluída. E o outro ponto é como esse comércio internacional está hoje inserido no mundo da globalização. Então, os países que estão no mundo da globalização, o comércio internacional se torna mais competitivo, né? Os países mais ricos do mundo, como a China, como os Estados Unidos, o Japão, a própria Inglaterra, né? Os países da União Europeia, Alemanha, França, Inglaterra, e esses países eles estão inseridos nesse mundo global. Voltando para a questão da industrialização, ela surgiu no século XVIII, principalmente no período das grandes navegações, no século, já voltando anteriormente, antes da globalização, nós podemos citar a questão das grandes navegações, onde a gente pode ver que é um dos primeiros estágios do capitalismo, né? Uma fase do capitalismo que é a fase das grandes navegações, aonde Portugal, que foi um dos países fazendo parte dos países pioneiros da globalização, junto com a Inglaterra, junto com a França, com a Holanda, esses países transformaram o mundo e chegaram, de certa forma, nos outros continentes. Nós temos os 5 continentes, tirando a Antártica, que é considerado por muito continente gelado, mas vamos falar aqui da América, da África, da Ásia e da Europa, e a Oceania. Gostaria muito que vocês refletissem esses pontos que foi colocado. Esses simples pontos foi apenas uma introdução. Aí eu vou colocar essas 3 questões, que é a transformação do espaço geográfico mundial, os efeitos da globalização e o comércio internacional, que são esses 3 pontos para iniciar a unidade 1 desse assunto, industrialização e globalização. E depois, mais adiante, a gente vai falar da transformação do espaço geográfico mundial. Trazendo nessa questão da transformação do espaço geográfico mundial, nós vamos falar sobre o período colonial e a hegemonia europeia. A hegemonia europeia é o poder que a Europa tem sobre o mundo, que até hoje tem certa influência. Então, eu quero que vocês reflitam esses 3 pontos, que é a transformação do espaço geográfico mundial, os efeitos da globalização e o comércio internacional. Logo mais eu vou pedir uma pesquisa com esses 3 pontos
e eu vou colocar na pauta do assunto. Viu? Ok, reflitam e depois a gente volta para discutir os outros pontos.